pela Uma liderança? vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia, é sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores, mas lógico que durante essa semana a gente teve conhecimento da parte coletiva deles, da parte individual também de alguns jogadores. Então a gente tem esse conhecimento, mas a partir do momento que você entra ali dentro do campo, você tem a real experiência ali, né, de estar enfrentando eles e conhecendo os jogadores. E a gente tinha muita dúvida em relação a como eles viriam, né? Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então nesse começo de jogo tem um pouco desse conhecer ali o adversário no meio do jogo. E felizmente acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. No segundo tempo, acho que as poucas chances que a gente cedeu para eles, acho que teve talvez uma mesmo clara, foi por conta de uma adaptação, acho que em relação ao posicionamento que eles vieram no segundo tempo. O ponta, acho que é o 11, se não me engano, Belaile, acho. Não vou saber o nome dele direito, mas ele acabava não voltando tanto, então esse encaixe enquanto a gente estava atacando tinha que acontecer em um momento ou outro. Esse encaixe não aconteceu e ele é um jogador de muita qualidade, muito habilidoso e acabou criando essas chances para eles. Mas depois acho que a gente conseguiu encaixar mais, conseguiu fazer o segundo gol, aí fica um pouco mais tranquilo, a gente conseguiu controlar mais o jogo e aí não sofrer também lá atrás. A gente viu o Flamengo com uma posse de bola muito grande, né? O Flamengo chegou a estar com 81% no primeiro tempo. Vocês esperavam, óbvio que vocês estudaram muito a equipe do Esperance, mas esperavam que fizessem um primeiro tempo tão avassalador como vocês fizeram, porque o Flamengo foi assim muito dominante no primeiro tempo. Bom, acho que como eu disse, a nossa identidade é essa, a gente busca isso. Eu até, na coletiva, eu comentei um pouco sobre a gente ter um entendimento e um pouco mais de controle do jogo, até pelas peças que a gente tinha. A gente tinha muitos jogadores de qualidade técnica e de bola mais no pé. Tinha mais o Luiz, que era um cara que tem qualidade, óbvio, mas é um cara que ataca mais espaço, tem mais velocidade. Os outros ali eram Arrasca, Pedro, Gerson, então Jorginho e Pulgar, que são jogadores que têm esse pé bom. Então a gente teve esse controle maior, pôde ter um controle maior do jogo com a bola, né? E a gente estava conseguindo pressionar bem, eles estavam quebrando e a gente estava ficando com a segunda bola, dando poucas chances para eles. Então por isso eu acho que esse domínio, acho que a gente prepara o jogo para isso. Como eu falei, em alguns momentos a gente fica nesse querer atacar toda hora e às vezes acaba perdendo um pouco de posse de bola e às vezes deixando o jogo um pouco mais aberto. Acho que no primeiro tempo a gente conseguiu isso. No segundo tempo foi o que eu falei, ele acabou tendo desencaixe porque eles acabavam, o atacante deles não voltava mais, então a gente teve que ter um encaixe melhor para poder evitar que eles tivessem as transições, que eles são muito perigosos. O próximo jogo é com o Chelsea, é lógico que o Felipe Luiz vai falar sobre o Chelsea com você, mas é teu costume acompanhar Premier League, acompanhar Champions? Sim, eu gosto de acompanhar futebol no geral, né? Premier League, que é acho que o principal campeonato do mundo, Champions League, óbvio. A gente acompanhou também a final deles na Europa League. Acho que foi à tarde de um jogo nosso no Brasileiro à noite, ou da Libertadores, não lembro, mas a gente estava acompanhando lá no CT. Então a gente tem conhecimento, lógico que fica mais fácil por você já conhecer os nomes, né? Mas ao mesmo tempo são jogadores de uma qualidade muito grande, então a gente tem que ter um encaixe maior para ter esse erro zero dentro de campo, porque a gente sabe que é o que vai decidir num jogo como esse. Léo, a gente sabe que você gosta muito de esportes americanos, né? Para um jogador de futebol tão calejado, quando pisa numa arena dessa, numa competição dessa, bate um frio na barriga, passa alguma coisa diferente na cabeça ou esse tempo de experiência já deixa você mais calejado mesmo? Não, acho que a gente não pode nunca perder isso, né? Como jogador, às vezes a gente, entre aspas, em alguns momentos se acostuma com isso, mas acho que a gente nesse momento assim da carreira a gente não pode perder isso, porque é isso que nos motiva muito a estar dentro de campo, a estar vivendo esse tipo de jogo, jogando nesse tipo de estádio, nesse tipo de competição, com a estrutura que está sendo feita. Então, acho que não pode se acostumar nunca, né? Fico muito feliz, é um estádio que eu acompanho muito por acompanhar a NFL, então eu sei bastante, assim, gosto de estar vendo, e é a realização de um sonho, assim, estar podendo disputar uma Copa do Mundo e sendo em estádios que eu costumo acompanhar na NFL.